Dizia eu hoje pela tarde que exatamente a partir de hoje estou há 1 ano de me tornar uma boa ideia. Por enquanto não. Meus amados, a gente tem conversado ao longo do mês a respeito de ser e fazer discípulos. Uma série de 5 palestras a respeito desse tema. Todo ano nós separamos um mês para isso, e isso está acontecendo ao longo de março até o 1º domingo de abril. E a ideia central desse tema é justamente aquilo que está descrito no seu subtema. A igreja aonde estamos é o resultado da igreja que somos. E o texto que a gente vem trabalhando para desenvolver o tema é somente o capítulo 4 da carta de Paulo aos Efésios, uma carta que se dirige à igreja com essa preocupação de fazê-la entender o que é ser igreja. E hoje à noite, em específico, nós ficaremos com os versículos 14 a 16 de Efésios capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem o erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu busquei como ponte hermenêutica, ou ponto de acesso na cultura, para que esse tema venha fazer parte do nosso coração e a gente consiga trazer ele para a nossa vida, os escritos dos livros de Christopher Lasch, o desenvolvimento da cultura do narcisismo, onde ele faz uma avaliação da nossa cultura atual a partir de uma mudança de conceito da humanidade. Ele diz que o ser humano, até a primeira metade do século XX, quando os escritos de Freud começam a disseminar pela sociedade, ele buscava a resposta para os seus problemas em Deus, através das figuras religiosas que existiam à disposição da sociedade. Essa busca das respostas em Deus vinha da prerrogativa que Deus tem a resposta para todas as coisas, e você via isso de forma muito comum, tanto na arte, na cultura, tanto nas músicas. Quando Freud contesta o cristianismo como sendo uma ferramenta castradora da nossa humanidade, ele cria uma nova proposta social dizendo que as respostas da humanidade não estão em Deus, mas estão em nós. Então, se você aprender a compreender-se, você não precisa de outro para dar a resposta para você. E nisso, a comunidade que era predominante religiosa, a sociedade, ela vira uma sociedade terapêutica. Então, tudo é terapêutico. E o reflexo disso foi a busca de uma relação espiritual terapêutica, onde, em vez de Deus se tornar a pessoa mais importante da relação, nós passamos a nos tornarmos as pessoas mais importantes dela. Então, eu preciso de um Deus para cuidar dos meus problemas, eu preciso de um Deus que me entenda, eu preciso de um Deus que faça a minha vida se tornar uma vida melhor, quando anteriormente o discurso era totalmente outro. Eu preciso conhecer um Deus que é soberano, que está no governo da história, que sabe todas as coisas além de mim mesmo. Isso é plenamente visível nas mensagens bíblicas, nas mensagens dos púlpitos das igrejas, plenamente visível isso, e vem com muito mais força no ambiente musical das igrejas e até nas nossas formas de orar. Porque se antigamente nós orávamos pela compreensão da realidade de Deus, ou melhor, da nossa realidade a partir de Deus, nós passamos a pedir que Deus entenda a nossa dor. Nós humanizamos a nossa oração. Se as músicas, até vou citar de novo porque eu gosto muito dela. Se antigamente aqueles que são mais antigos de igreja cantavam Castelo Forte ao nosso Deus, hoje nós aprendemos a cantar Preciso de Ti. Porque se não for eu o centro da relação da minha espiritualidade, e esse centro não passar pela cura e tratamento da minha dor,
eu não consigo ter uma relação espiritual com Deus sem ser uma relação sensorial. Eu preciso sentir Deus. Quando, antigamente, eu falava, eu não preciso sentir Deus. Eu preciso entender como Ele está no governo da minha vida, independente de eu estar num momento bom ou ruim dela. E com isso, nós começamos a construir essa série a partir da primeira palestra, dizendo que Deus nos faz um convite ao pertencimento, que o cristianismo é um convite soberano ao pertencimento. No primeiro versículo, logo no primeiro versículo do capítulo 4, Paulo, nesse momento prisioneiro por causa da pregação do Evangelho, ele vira para a igreja e ele roga à igreja algo, que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então a primeira mensagem fala que se nós pertencemos à igreja, a uma comunidade religiosa, se nós nos tornamos discípulos, não é porque isso partiu de uma vontade do nosso coração, mas isso faz parte de um convite soberano que nos vocaciona para isso. Então as pessoas os discípulos de Cristo são pessoas convidadas a fazer parte da igreja. Ninguém se auto-intitula discípulo de Cristo do nada. Nós precisamos entender, a partir da mensagem do Evangelho, que hoje eu não vou discorrer a respeito dela, o convite que Deus está nos fazendo a pertencer a algo além de nós mesmos, não depende do nosso problema. Havia uma antiga frase no meio evangélico, para aqueles que já convivem há muito tempo, se o pessoal não vem por amor, ele vem pela dor. Isso é muito simplista. A proposta de Deus para a humanidade não é você vir por amor somente ou você vir pela dor. É você ser incluso num plano superior, onde Deus está escrevendo uma história maravilhosa a respeito da humanidade e Ele está nos convidando a fazer parte dela. Na segunda mensagem, eu falei que esse convite é um convite ao aprendizado, que o cristianismo ele precisa ser uma experiência formativa, ele precisa nos formar, e ele também precisa ser uma experiência transformadora, de dentro para fora. Lembra? A pipoca, tirando aquela que eu queimei o micro-ondas da Cláudia, quando ela estoura de dentro para fora. O cristianismo tem que nos estourar de dentro para fora. E que Deus, na vocação que Ele dá às pessoas da igreja, há um grupo de pessoas chamadas pastores, mestres, apóstolos, segundo Paulo, que o objetivo deles é equipar a igreja, dar ferramenta para o corpo da igreja poder vivenciar em função da sua missão. E hoje, a minha conversa é sobre maturidade. É que o cristianismo, ou ser discípulo de Cristo, é um convite à maturidade. Nós somos convidados a pertencer a algo, aprendendo para nos tornarmos maduros. E é nesse ponto que o apóstolo Paulo, ele aponta o propósito daquilo que precisamos ser. Ele vai falar que o propósito é que não sejamos como crianças, é que nós não sejamos imaturos. E isso vem de encontro com uma grande realidade do momento cristão do nosso país. O que talvez nós mais tenhamos hoje no meio do universo cristão são cristãos imaturos. E preciso repetir aquilo que eu falei de manhã, isso não está ligado à academia, isso não está ligado a conhecimento. E agora mesmo a Laide falou que a mãe dela mandou meu feliz aniversário, uma senhora que já está há muitos anos na caminhada cristã, uma senhora que nasceu na roça, uma senhora que tem uma vida sempre simples, junto com o pai da Laide, e uma pessoa de uma profundidade espiritual tremenda. Porque ser profundo espiritualmente não está ligado a títulos, a diplomas, mas está diretamente ligado a relacionamento com Deus, profundidade de relacionamento. Hoje, eu e a Cláudia, comendo um pão de queijo e um café à tarde, para variar, nós conversávamos sobre uma pessoa da nossa igreja. E ela falava assim: Cláudio, como essa pessoa está se tornando diferente, madura. E conhecendo a história dessa pessoa, depois eu digo para ela quem ela é, eu não falo porque ela não me autorizou a dizer, eu falei assim: amor, eu tenho visto essa pessoa se aproximar cada vez mais da Bíblia. E quando eu me aprofundo cada vez mais da Bíblia, Deus se aprofunda mais de mim, e esse relacionamento entre mim e o Criador, ele vai estreitando. Então o que Deus espera de nós é profundidade de relacionamento a partir do conhecimento da sua palavra.
Quando nós não fazemos isso, nós podemos passar longo tempo de vida numa igreja, nós podemos ouvir inúmeros sermões, nós podemos ler inúmeros livros a respeito de Deus, mas não desenvolver esse tipo de relacionamento. Nós continuamos crianças. E criança é sempre volátil. Por isso Paulo fala que essa infantilidade espiritual, ela faz com que nós sejamos levados de um lado para outro pelas ondas e jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina. Tudo aquilo que aparece e nos encanta, e aqui vale a pena uma nota que me veio à mente agora. Geralmente o encantamento na cultura religiosa de hoje é emocional. As pessoas querem te pegar pela emoção. Isso é uma adequação até do modelo de palestras que a cultura tem usado hoje aí fora. Se você vai a qualquer palestra, tem um musicão, tem o pessoal dançando no meio do negócio. Tem que ter isso, porque se ela não mexe com as emoções das pessoas, ela não cativa. Porque hoje o gancho para você atrair pessoas para perto é a emoção. Se no século XX era o conhecimento, hoje é a emoção. Só que a emoção por si só não se sustenta. Ela serve para aquele momento, ela me faz sair mais alegre naquele momento, mas ela não tem o caráter formativo que o conhecimento da palavra de Deus tem. E eu tenho uns amigos que são dessa área de formação, coaches e tudo mais, que eles se viciaram em palestras. Eles toda hora, não, vamos no fulano, vamos não sei aonde, vamos ali porque ali está legal. E aí eles começam a gastar uma grana incrível atrás desses palestrantes estelares para poder estar sempre motivado. Quando a gente se forma, quando nós temos uma formação, nós sedimentamos a nossa fé. Então, se alguém fala uma coisa e aquilo não está de encontro com a fonte com a nossa regra de fé e prática, que é as Escrituras, a gente fala, peraí, esse negócio de botar copo em cima da televisão, isso não faz parte. Eu sinto muito. Você está me dizendo que eu preciso da oração de uma pessoa especial para que Deus me ouça? Não, isso não faz parte, porque Deus está falando na Escritura que a oração de todo cristão sentado aqui dentro, ela tem a mesma validade. Seja ele pastor, seja ele presbítero, seja a pessoa mais nova que entregou seu coração ao Senhor. Quando eu me aprofundo nas Escrituras, essas inúmeras doutrinas atracionais que vêm surgindo nas igrejas, elas não me prendem. Fala, isso é modinha. Esse negócio de igrejinha da moda, que o pessoal vai lá, faz um monte de coisa diferente, isso não é modinha. Eu tenho um professor de musculação, que musculação, para quem não gosta, é um negócio chato. Eu sempre achei musculação chata. E olha que eu sou formado em educação física também. Nós, né, Baby, Cássio, tem um monte aqui. Ó. Aqui, psicólogo, professor de educação física, que mais tem nessa igreja. Aí o que acontece? E aí ele fala assim, Cláudio, você já viu o que os caras estão fazendo? A gente fica batendo papo, né? Ele me dando aula. Os caras estão inventando uns negócios diferentes. E musculação não muda. Eu sei, não muda, por isso que é chato. Mas musculação dá resultado quando você faz o negócio certo. E não precisa mudar. Não precisa mudar. Então a gente quer mudar o cristianismo para atrair as pessoas pela emoção, quando nós estamos, na verdade, formando cristãos voláteis. E outra coisa, crianças, além de serem voláteis, elas são volúveis. Elas têm dificuldade de avaliar a vida de forma mais séria. Por isso que Paulo fala que crianças, elas são levadas pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Quando o caráter de Cristo passa por nós, ele nos cria uma percepção diferenciada da vida. E quando uma pessoa quer nos enganar, a gente para e fala assim, peraí, o que você está me oferecendo pode ser até legal, mas isso não tem a ver com os meus valores. E os meus valores são os valores de Cristo. Então eu não vou entrar nessa. As crianças não conseguem ter isso. A criança é legal, é espontânea, é divertida. Outro dia, o Pedrinho não queria ir no colo da Márcia, queria ficar só no meu, espontaneidade. Esses dias eu fui abraçar ele, ele virou para o outro lado. Eu não estava afim, não quero ver sua cara. Entendeu? Criança é assim. E nós precisamos amadurecer na fé. Com isso, o apóstolo Paulo, ele vai dizendo que o propósito é que não sejamos crianças. Eu quero trazer 3 marcas de discípulos de Cristo imaturas. A primeira marca é que discípulos de Cristo imaturos
têm suas percepções e comportamento altamente influenciados pelo seu pecado. Discípulos imaturos têm a sua percepção e comportamento altamente influenciados pelo seu pecado. Olha o que Paulo fala na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 1 e 2. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Nesse texto, só para a gente colocar nossa cabecinha no mesmo lugar, todo mundo junto, Paulo fala assim, quando você tem uma percepção da vida muito mais voltada para os seus desejos, as suas questões pessoais, isso são coisas da carne. Quando você tem uma percepção da vida voltada para como Deus vê a vida, isso é coisa do Espírito. E o que Paulo está falando nesse texto é falar assim, eu não consigo ter um diálogo espiritual com vocês. Vocês não evoluem. É isso que ele está falando, percebam. Não lhes pude falar como espirituais. Como é que eu vou falar das coisas de Deus com vocês, se vocês não conseguem se libertar das coisas da carne que afetam sua mente, seu coração, suas atitudes? Ou seja, se nós queremos amadurecer na fé, nós precisamos mudar. Nós precisamos crescer. A pior coisa é a sensação de lidar com uma pessoa que não cresce mentalmente. Os famosos adolescentes. A pior coisa é isso. E lidar com um cristão que não amadurece é um negócio chato. Inclusive o autor de Hebreus fala assim, vocês precisam mudar, gente. Quando ele fala de criança, acho que nós vamos até ler daqui a pouco, Hebreus capítulo 5. Precisam mudar. Eu tenho sempre que discutir com vocês as mesmas coisas espirituais. Você está falando de novo nascimento até hoje, meu irmão? Está falando de batismo até hoje? Outra marca. Pessoas, discípulos imaturos, são incapazes de ter uma opinião espiritual madura a respeito das questões do reino de Deus e a vida. Já agora na primeira carta de Coríntios, agora no capítulo 14, versículo 20, Paulo fala assim, irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças. Mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Paulo está falando que a única coisa que nós podemos nos permitir a sermos como crianças é maldade. Não queira tratar o mal as pessoas com o mal que elas te tratam. Não queira ser um cara que fica articulando o mal. É isso que ele fala. Só que na hora que vier uma questão para vocês, avaliem elas de forma madura. E aqui entra numa crise que eu tenho, às vezes, comigo mesmo, que eu acho que a gente tem. Fala assim, como é que eu consigo falar de uma coisa que eu não conheço? É difícil, né? Como é que eu consigo avaliar questões através de valores que não fazem parte do meu dia a dia, todo dia? Eu não leio a Bíblia todo dia. Eu não converso com Deus todo dia em oração. Como é que eu mudo, usando um termo moderno, como é que eu mudo o meu mindset? Não tem como. Porque isso não faz parte. Aí aparecem questões a serem tratadas, eu fico naquilo assim, bom, eu acho que isso aí tem que lidar dessa forma. É isso que acontece com a gente. Só que essa forma que você diz que essas coisas têm que ser tratadas, é a forma que o reino de Deus diz que tem que ser, ou é o como você acha que tem que ser, como eu acho que tem que ser? A minha mente só vai sendo transformada conforme eu vou tendo mais profundidade de contato com a palavra. E volto a dizer, isso não é academia, não precisa fazer uma faculdade de teologia para isso. A Bíblia está aí, disponível em aplicativo, em papel, do jeito que você quiser. Mas se eu quero conhecer um Deus com mais profundidade, conhecer, melhorando a frase, né? Saber sobre Deus não é conhecer a Deus. Para conhecer a Deus é relacionamento. Saber sobre Deus, eu leio um monte de livro a respeito dele. Mas não é a mesma coisa. Em terceiro lugar, uma terceira marca de um cristão imaturo é que discípulos imaturos não conseguem evoluir espiritualmente como discípulos de Cristo. Aqui, no citado texto anterior, na carta aos Hebreus, capítulo 5, versículo 12, o autor de Hebreus deixa isso muito claro. De fato,
embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Aqui nesse lugar, nesse espaço, sem sombra de dúvida que teve gente que já ouviu mais mensagem bíblica do que eu. Que já esteve em mais igreja do que eu já estive. Que já orou mais que eu, que já leu a Bíblia mais que eu. Mas não conseguem mudar dos princípios elementares da fé para questões mais elaboradas. Porque o que faz mudar é aquilo que nós cantamos na segunda música dessa noite. Deus, edita o meu comportamento. O conhecimento tem que editar o nosso comportamento, para que eu me torne cada vez mais maduro na fé. Hoje na sociedade, em todas as camadas da sociedade, nós estamos sofrendo carência de pessoas maduras, em tudo. Nós temos pouquíssimos líderes que nós possamos olhar para eles e falar, eu tenho vontade de ser como esse homem, eu tenho vontade de ser como essa mulher. Existe uma carência de maturidade em todas as áreas da vida. E quando esse assunto vem para dentro do cristianismo, parece que fica pior. Porque o que eu mais encontro na caminhada cristã é gente ensimesmada, autocentrada. Pessoas que estão mais envoltas nas suas questões pessoais e problemáticas, do que se inserindo na demanda do reino de Deus para a sociedade, entendendo o seu papel nessa demanda, vivenciando essa demanda e praticando essa demanda. Por isso eu quero partir agora para 3 características de cristãos que buscam a maturidade. A primeira delas é que cristãos que vivem a maturidade, que buscam a maturidade, vivem a verdade em amor. O capítulo 15 o versículo 15 fala disso, a gente vai ler ele de baixo para cima para fazer sentido. Paulo diz que um discípulo de Cristo precisa viver em amor. E ele fala desse amor de uma forma, no modelo que Deus ama. Não no modelo que eu e você amamos. Porque o nosso modelo de se amar é condicional. Se a pessoa faz bem, a gente faz bem, se faz mal, a gente faz mal. O modelo de amor de Deus é um modelo comportamental. Mesmo não desejando morrer na cruz, Cristo nos amou a ponto de morrer na cruz. Esse amor é o mesmo amor que Paulo, no final da primeira carta aos Coríntios, versículo 13, ele fala assim, antigamente eu pensava como menino, agora eu penso como adulto, não sou mais menino. E ele conclui essa afirmativa debaixo de uma explicação totalmente detalhada a respeito do que é amar. E ele fala do amor como um comportamento. Eu posso doar tudo que eu tenho para as pessoas, eu posso me queimar o corpo inteiro, fazendo um sacrifício a Deus, eu posso ter uma série de ações, é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 13, mas se não for motivada por esse amor, não funciona. E aí ele vai andar no capítulo 15, no versículo 15, falando que esse amor tem que aparecer em tudo na nossa vida. Esse amor tem que aparecer em todas as áreas, cresçam em tudo. Tem que aparecer nas nossas emoções, ele precisa aparecer nas nossas ações, ele precisa aparecer na nossa generosidade cristã, ele precisa aparecer em tudo. Todas as áreas da nossa vida precisam ser impactadas por esse amor. E ele nos dá a régua. A régua não é o pastor Chiquinho da igreja tal, nem o ministério Y. A régua é Cristo. Ele é o modelo do amor que eu e vocês precisamos olhar e direcionar nossas vidas. E no capítulo 5, ele fecha esse raciocínio, que é o capítulo seguinte, falando assim, portanto, meus amados, sejam imitadores de Deus. Sejam imitadores de Deus. Pegue Jesus como a régua da sua vida, imite a Ele. Ele é o padrão. E ele vai mais adiante. Seja imitador de Cristo, de Deus, e vivam em amor como Cristo nos amou. Vocês perceberam que aqui ele cria uma condicional? Ele está condicionando ao nosso amor a nossa capacidade de nos sentirmos amados. Vocês perceberam isso? É a mesma coisa que Jesus faz com a gente lá na oração do Pai Nosso.
perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos. Dificilmente uma pessoa que não se sente amada por Deus consegue amar outra pessoa desse jeito. Esse amor, a coisa é bem profunda, gente. Ele está conectado à misericórdia de Deus. Porque se eu não me sinto um pecador, eu não me sinto amado. Se eu não me sinto um pecador, eu não consigo nem mensurar a quantidade de amor que Deus usou para me perdoar. Se eu não me sinto um pecador, eu estou me colocando no mesmo altar de Deus. E falando, eu não me sinto, afinal, eu sou mais ou menos bonzinho igual a Deus. Na verdade, eu não sou tão ruinzinho que nem o menino que atirou na escola e matou. Ele é pior que eu. É isso que a gente faz. Eu não sou tão ruinzinho que nem o cara que entrou na mesquita e matou 49 pessoas. Aquele é um cara ruim. Eu sinto dizer que nós somos tão ruins quanto eles. Nós só não apertamos o dedo no gatilho. O nosso mal é que a gente se nivela assim por baixo. O nível é por baixo. Mas a medida da bondade de um ser humano não é pelo cara que, pelo nosso conceito, é pior que a gente. A medida da bondade de um ser humano é da pessoa de Cristo. E quando eu falo que os 2 adolescentes atiradores, ou o cara que matou gente na mesquita essa semana, ele é o cara ruim, automaticamente estou dizendo que eu sou melhor que ele. E diante de Deus não há um sequer que tenha sido bom. Está lá, Romanos capítulo 3, versículo número 12. Não há. Se eu entendo quem eu sou, eu entendo o quanto Deus me amou. Se eu entendo o quanto Deus me amou, eu consigo viver em amor como Cristo me amou. E aí vem o terceiro movimento, que é o seguinte: esse amor é um amor que se entrega em oferta e em sacrifício. E isso agrada a Deus. Nós vivemos numa sociedade onde os recortes que nós fazemos dela, primeiro, são totalmente autocentrados. A régua sempre sou eu. Sou eu mesmo. Você, eu, nós somos assim. Nós temos recortes etnocentrados. Sabe o que eu quero dizer com isso? Se você é do grupinho da minoria dali, se você é o grupinho da minoria de lá, se você é o grupinho da minoria de acolá, você é o cara legal. Mas Deus não está vendo as diferenças culturais, etnocêntricas de nada. Eu não posso recortar o Evangelho e a vida pela minha cosmovisão. Eu tenho que permitir que o Evangelho recorte a minha cosmovisão. Vocês estão entendendo isso? Mas a gente não. Eu preciso olhar o Evangelho na visão dos menos favorecidos. Eu preciso olhar o Evangelho na visão dos mais santinhos. Não é isso que Cristo propõe. Cristo fala assim: deixa o Evangelho entrar na sua vida. Deixa ele te transformar de dentro para fora. E aí você recorta tudo à sua volta com essa percepção. E vou falar mais, você vai precisar se entregar. Você vai precisar ir além de você para cumprir isso. Por isso que Paulo, em Romanos, capítulo 12, versículo 12, ele fala assim: nós não podemos nos amoldar pelo padrão desse mundo, mas transformar-se pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que o Evangelho tem que ser formativo e transformador, gente. Viver, ser igreja, não é o horário do domingo na agenda, não. Ser igreja não é estar dentro de um prédio, não. Ser igreja é um movimento da vida, através da vida, na direção da vida. É isso. A segunda marca de cristãos que buscam a maturidade é que eles vivem pelo crescimento e pela unidade da igreja. Versículo 16. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo, em amor, na medida que cada um realiza a sua função. Olha o que o apóstolo Paulo está construindo na nossa mente. Ele fala que o corpo é de Cristo, ou seja, Jesus é o cabeça, não é o pastor Cláudio, não é o presbítero Jackson, o Vino, quem for, Jesus é o cabeça.
Depois ele fala que tem um grupo de pessoas, que ele já explicou, que eu falei na palestra passada, que são pastores e mestres. Ele fala que esse grupo de pessoas são o auxílio de Jesus, ou as juntas do corpo, para que a igreja seja equipada. Aí ele vai para a igreja, e ele faz o seguinte recorte. Primeiro, que discípulos de Cristo crescem e edificam-se em amor. Ele vai dizer que os discípulos, a igreja cresce e edifica a si mesmo. As primeiras pessoas que precisam ser edificadas por nossas vidas, é o que Paulo está dizendo, são as pessoas que estão sentadas ao nosso lado aqui essa noite. Quando a igreja se edifica, no uso dos seus dons, seja para música, para administração, o que for, quando a igreja vai se movimentando, esse movimento da igreja começa a impactar toda a cultura e toda a sociedade em volta dela, porque as pessoas começam a olhar para nós e falar assim, olha, o que acontece de diferente com esse pessoal? Foi exatamente o movimento que aconteceu em Atos 2, no versículo 42, quando Lucas descreve assim, olha, eles mantinham a doutrina dos apóstolos, eles repartiam o pão, e as pessoas se agradavam da vida deles. Quando a igreja se movimenta, as pessoas que estão afora e olham para nós, elas se agradam da gente. Elas se agradam. Então, a igreja, ela precisa exercitar esse amor de entrega comportamental, fruto de um coração que se sente amado, nos seus dons e ministérios. E isso nos leva para um outro momento, a parte que Paulo diz, que é como isso acontece. Servindo a igreja e sua missão com seus dons e habilidades. Na medida que cada um realiza a sua... Esse final de versículo é um tapa na cara em boa parte da cultura e do movimento evangélico vigente. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que é impossível ser um cristão maduro fora da igreja. É isso mesmo. É inviável. Não existe cristão fora de uma igreja. É o que ele está dizendo. Na medida que cada um realiza a sua, essa história de movimento desigrejado, que é comum hoje em dia, não é bíblica. Eu não preciso estar na igreja, eu preciso de Deus. Aí tem aquela galera que se alimenta de palestra do YouTube. Porque igreja é pertencimento. Igreja é estar junto. Sou eu ter problema com Sidão e ter o caráter cristão aprovado, de saber pedir perdão a ele, porque nem tudo que vai acontecer entre a gente são flores. Igreja é isso. E isso não acontece lá fora, sozinho. A igreja pertence à igreja, vive a igreja, trabalha pela igreja, através da igreja. A igreja não é menu, não é cardápio de restaurante, onde eu escolho o que eu quero ouvir, o que eu quero ver, o que eu quero viver, o que eu quero participar. Não é isso. Igreja é um lugar que eu me incluo e faço parte. É isso que Paulo está falando. Igreja é o lugar que eu pratico as minhas habilidades e as minhas funções do reino de Deus. E através dela, a missão da igreja. A missão não é do indivíduo, meus amados. A missão é da igreja. A missão acontece. Isso não é um conceito criado por Jesus, não. Quando Jesus chama Abraão, que é o início da caminhada de um povo de Deus, começa em Gênesis capítulo 12, ele não chama só Abraão, ele chama Abraão e todo o povo. O movimento é do povo, e aquele povo tinha problema pra caramba no meio do deserto. Tanto tinha que o sogro de Moisés mais tarde, ele vai falar assim, viu, chama mais gente para te ajudar, porque você não vai dar conta, cara, é muito problema, então a igreja tem problema mesmo. Eu não posso me ausentar da minha responsabilidade porque tem um problema. Pelo contrário, toda vez que eu vejo Paulo falar a respeito dos problemas da igreja, ele fala assim, viu gente, tem que ter,
É só ler a Bíblia. A gente tem que tem que deixar de ler a Bíblia de uma forma romântica e lê-la de uma forma realista. É gente que está ali. É Deus realizando o ato dele na história através dos seres humanos, imperfeitos que nem nós. Então ele fala assim, viu gente, não tem problema. É na hora que surgem os problemas que a gente vê quem é cristão e quem não é, quem é discípulo e quem não é. E isso está no caráter. Não tem outro jeito. Então essa coisa, não, eu vou ser cristão lendo minha Bíblia só em casa. Ou vou colocar, igreja para mim é estar domingo no galpão das 7 às 20h30. Não é isso. Não é isso. Nunca foi isso. Tira isso da cabeça de vocês, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. Se eu tiver que orar Chilicanta Lamachura, eu oro também para vocês tirarem isso da sua cabeça. Porque o Paulo está nos ensinando essa noite que a igreja se torna madura servindo. O serviço apresenta a maturidade de uma igreja. E quando uma igreja serve amadurecendo, Deus acrescenta as pessoas na igreja. Por fim, eu quero terminar com 3 perguntas essa noite. A primeira, a segunda veio errada que nem de manhã, mas eu vou corrigir que eu lembrei agora. A primeira, a sua vida está edificando e fazendo a sua igreja crescer? Primeiro, sua vida está edificando e fazendo a sua igreja crescer? Segunda pergunta, a sua vida é a representação do amor de Cristo na direção das pessoas? É esse tipo de maturidade que você está desenvolvendo, que nós estamos? E em terceiro e último lugar, você é um discípulo ou uma discípula de Cristo em uma caminhada rumo ao amadurecimento espiritual? Ou será que toda vez que pessoas maduras na fé precisarem conversar com você, ela vai ter que ficar falando de leite espiritual? Semana eu fui tomar um café com um casal que está vindo para o galpão, precioso. Primeiro porque ele gosta do Batman que nem eu. E já usa camisa de quadrinho que nem eu. Eu ganhei uma camisa essa semana que eu fiquei com medo de vir à noite. Para a maioria, com medo da maioria não entender a referência de uma camisa com uma caveira na frente, viu, Sidão? A minha era mais feia, mais maior de grande. Porque ela faz referência a um herói de quadrinho. E a gente estava batendo um papo muito legal, tomando um café lá no Santa Crema. E a gente falava a respeito disso. Nós precisamos crescer espiritualmente. Eu creio que o movimento saudável do crescimento de uma igreja é pelo viés da maturidade. Não é do número de pessoas e nem lidando com o cristão como se fossem pacientes espirituais, mas como homens e mulheres em busca do crescimento da maturidade, se tornando ao longo da vida referência para jovens, adolescentes, pessoas que outras pessoas podem contar, podem se espelhar. Isso não está na forma, se eu me visto bonitinho ou não. Isso está na transformação que o Evangelho faz no nosso coração. Igreja, ser discípulo de Cristo, então, é um convite à maturidade. Que Deus nos abençoe, viu? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra que nos ensina. É ela que separa a nossa vida, divide o nosso coração, que nos constrange, que nos edifica, que traz transformação profunda nas nossas almas, no nosso andar. É a Tua palavra que nos mostra o que o Senhor espera da nossa vida.
E o Senhor tem nos feito um convite para nos tornarmos homens e mulheres maduros na fé. Homens e mulheres que venham a se tornar uma igreja transformadora, transformacional. Uma igreja saudável, com homens e mulheres saudáveis, precisam recortar a história da humanidade pela verdade do Evangelho. Que a tua graça, a tua misericórdia, o teu amor e o poder do teu Espírito nos ajude a sermos assim. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.